Depois de investigarmos a vida do nosso escocês favorito, Jamie Fraser, hoje decidimos que é a vez da nossa querida Claire Fraser. Então, acomode-se, porque neste vídeo vamos falar especificamente da vida de Claire antes de viajar no tempo e conhecer Jamie. Sem mais delongas, vamos começar! A história de Claire Elizabeth Beauchamp começa na Inglaterra, em 1918, num mundo que mal começava a se recuperar da Primeira Guerra Mundial. Claire nasceu num lar caloroso e amoroso, filha de Julia e Henry Beauchamp, que lhe deram os primeiros anos de uma infância cheia de risos e carinho. No entanto, quando Claire tinha apenas 5 anos, o destino lhe tirou os pais num trágico acidente de carro, deixando sua vida marcada pela perda desde muito cedo. Órfã e desorientada, Claire foi colocada sob a tutela do tio Quentin Lambert Beauchamp, um homem erudito, arqueólogo e historiador renomado, cuja vida era dedicada ao estudo de civilizações antigas. Quentin, um homem de ideias convencionais em muitos aspectos, considerou a princípio que o melhor para a sobrinha seria matriculá-la num internato. Mas Claire, com a determinação que mais tarde definiria sua vida, se opôs veementemente a essa ideia. Apesar da pouca idade, Claire se recusou a ser enviada para longe. Já havia perdido os pais e não queria perder o último laço familiar que lhe restava. Diante da surpreendente obstinação da sobrinha, Quentin mudou de ideia. Em vez de mandá-la para um internato, decidiu levá-la consigo em suas viagens. Assim, Claire cresceu como a fiel companheira de aventuras do tio, percorrendo o mundo ao seu lado e aprendendo desde muito jovem as lições da vida em campo. Ele a levava em expedições arqueológicas, onde Claire absorvia com fascínio as histórias de culturas antigas e adquiria conhecimentos que jamais teria obtido numa sala de aula. Os campos de escavação, muitas vezes localizados em lugares remotos e hostis, se tornaram seu segundo lar. Enquanto outras crianças da sua idade aproveitavam brincadeiras e travessuras, Claire se acostumou a viver em condições precárias, cercada de ferramentas de escavação, artefatos antigos e fragmentos de história que haviam ficado sepultados sob a poeira dos séculos. Aprendeu a ler os restos de civilizações passadas e a valorizar o trabalho duro e a paciência, qualidades que mais adiante se tornariam fundamentais para enfrentar os desafios da sua vida. As longas horas no campo, longe do conforto de um lar tradicional, endureceram seu espírito e desenvolveram nela uma resistência que a acompanharia para sempre. A relação com o tio foi fundamental na sua formação. Quentin não só lhe ensinou sobre história e arqueologia, mas também sobre independência e força. Claire se tornou uma jovem curiosa, com uma mente aguçada e um espírito indomável. Seus anos de infância vividos num ambiente pouco convencional a transformaram numa pessoa decidida e resiliente. A história não era apenas um tema de estudo para ela, mas uma presença viva, um mistério que a cercava e a enchia de perguntas. À medida que crescia, suas experiências no campo com o tio Quentin a levaram a desenvolver uma inclinação natural pela medicina e pelo cuidado com os outros. Foi numa dessas viagens que Quentin adoeceu gravemente e Claire se viu cuidando dele com os poucos recursos disponíveis. Embora a situação fosse difícil, ela não hesitou em fazer tudo o que estava ao seu alcance para aliviar o sofrimento do tio. Naqueles dias, Claire descobriu sua vocação pela medicina, uma vocação que mais tarde definiria uma parte fundamental da sua vida. A vida de Claire deu uma reviravolta inesperada quando, durante uma das visitas de pesquisa do tio, conheceu um homem que mudaria o rumo da sua história, Frank Randall. Frank, um jovem professor e apaixonado por história, tinha procurado Quentin para consultar sobre um tema específico, mas se viu cativado pela energia e pela paixão da jovem Claire. Apesar das diferenças de personalidade, ele um acadêmico meticuloso e reservado, ela uma mulher de ação com um caráter indomável, ambos compartilhavam um amor profundo pelo conhecimento e pela história. Em 1937, depois de algum tempo de convívio, Claire e Frank se casaram. O casamento foi, no início, uma aventura empolgante. Embora Frank não compartilhasse a vida nômade de Claire, ela o acompanhava em suas mudanças como professor, adaptando-se a uma vida de constantes mudanças. Viviam numa sucessão de apartamentos alugados, onde os dias eram marcados pela instabilidade e também pelas descobertas. Apesar dos desafios, Claire e Frank mantinham uma relação forte, unida pelo amor compartilhado pela história e pelas intermináveis conversas sobre o passado. Mas a tranquilidade daqueles anos foi abruptamente interrompida com o início da Segunda Guerra Mundial. Num ato de patriotismo e coragem, tanto Claire quanto Frank decidiram se alistar.
Frank foi recrutado pelo MI6, a agência de inteligência britânica, e embarcou numa vida de missões secretas. Enquanto isso, Claire, fiel ao seu espírito altruísta, se juntou ao corpo de enfermeiras de combate. Os anos de guerra transformaram suas vidas e, mais uma vez, os afastaram. Para Claire, a experiência foi tão brutal quanto reveladora. Passava os dias em hospitais de campanha, atendendo soldados feridos e enfrentando o horror da batalha em meio ao sangue, ao sofrimento e à morte. Tornou-se uma enfermeira de guerra experiente, e sua habilidade de manter a calma e a eficiência em situações extremas se converteu na sua maior força. Aprendeu a operar em condições adversas, a lidar com a perda e a dor, e a tomar decisões difíceis sob pressão. A guerra a transformou numa mulher forte, pragmática e resoluta, com um conhecimento médico que mais adiante lhe seria de enorme utilidade. Durante os anos de guerra, Claire e Frank se viram muito pouco, embora se mantivessem em contato por cartas. A distância e as experiências traumáticas que ambos viviam os transformaram. Ao final da guerra, voltaram para a Inglaterra com a esperança de retomar a vida juntos. No entanto, o peso dos anos e as cicatrizes da guerra haviam deixado sua marca. Tentaram reconstruir o casamento, mas logo perceberam que as experiências vividas os haviam mudado de forma profunda. Decididos a superar as dificuldades, Claire e Frank fizeram uma viagem à Escócia, com a intenção de se reencontrarem e fortalecerem a relação. Durante a estadia, Frank, sempre o acadêmico meticuloso, aproveitou a oportunidade para pesquisar mais sobre sua árvore genealógica. Claire, por sua vez, se sentiu fascinada pela beleza agreste da paisagem escocesa e pela história que impregnava cada canto daquelas terras antigas, cheias de misticismo e segredos. Ali sentiu uma conexão indescritível, um sentimento de pertencimento que não conseguia explicar. Foi então que, numa excursão a Craig na Dun, um círculo de pedras antigas, aconteceu o inesperado. Enquanto explorava o local, Claire sentiu uma estranha atração pelas pedras. Aproximou-se, tocou-as e foi transportada para outro tempo. Um tempo completamente diferente do que ela conhecia. Sem saber, Claire havia sido lançada ao passado, a um século onde as regras e costumes eram alheios, e onde seu conhecimento e habilidades seriam tanto um refúgio quanto uma maldição. Desconcertada e assustada, Claire acordou num bosque desconhecido, cercada de sons e cheiros diferentes dos do seu tempo. A princípio, pensou que fazia parte de algum sonho estranho, mas logo percebeu que tudo era real. As árvores, as colinas e o silêncio absoluto ao seu redor não eram os da Escócia de 1945. Desorientada e confusa, Claire começou a caminhar, esperando encontrar algum sinal de civilização moderna. Foi então que se deparou com um grupo de soldados britânicos vestidos com uniformes que pareciam ter visto apenas em livros de história. E assim, sua história apenas começava. Bom, amigos, este foi um pequeno resumo da vida de Claire antes de conhecer Jamie. Digamos que não há muita informação a respeito, mas o pouco que se sabe é isto. Conte-me nos comentários. Você gostaria de conhecer a história de algum outro personagem de Outlander? E lembre-se de que no canal já temos a história de Jamie antes de conhecer Claire. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de que a melhor forma de me apoiar é deixando um like e se inscrevendo no canal. Nos vemos num próximo vídeo!